Fala, queridos amigos do Doc, tudo bem? Reposição de injetáveis. Ferro mais vitamina D. Mas antes do informativo que eu sei que vocês adoram, já se inscreveram nas minhas redes sociais? Ó, aqui embaixo, se inscreve cada um, comente, curta, tem muito conteúdo bom para vocês e espero que vocês estejam curtindo como vocês vão estar curtindo desde o conteúdo de agora. Vamos começar pela reposição de ferro injetável. Pessoal, vocês não têm noção o quanto que eu estou prescrevendo desta maneira e vocês vão entender o porquê. Ferro, por muito tempo, ele foi visto de uma maneira que não tinha uma certa necessidade tão forte de reposição. Por quê? É só você comer feijão, é só você comer carne, é só você comer alimentos escuros, enfim. E aí você se depara com a realidade. Muitos pacientes com todos aqueles sintomas de uma insuficiência de ferro. Cansaço, indisposição, queda de cabelo, unhas fracas, dores de cabeça, você só quer ficar dormindo, sono o dia inteiro, quando você levanta muito rápido, a sua pressão dá uma oscilada, metabolismo lento. Pessoal, você sente que não está legal, você sente que tem alguma coisa estranha contigo, você sente um peso nas costas, sente o sono o tempo inteiro. E aí você se depara com um exame de sangue, aonde, sei lá, o médico ele olha lá as suas taxas e fala, está tudo normal, mas não está normal. Infelizmente, muitos profissionais estão desatualizados quando a gente fala de formas de avaliar as vitaminas. Por exemplo, você fazer uma avaliação só mesmo pela forma do seu sangue, das hemácias, quantidade, já é uma forma tardia dessa deficiência. Você olhar pelo ferro que está ali no exame de sangue, ferro sério, por exemplo, é uma forma também não correta de você estar fazendo essa avaliação. A melhor maneira de avaliar é a partir da ferritina. Ferritina, sim, ele consegue avaliar muito bem se você está com uma deficiência de ferro ou não, se você está com uma insuficiência de ferro ou não, beleza? Pense na ferritina como se fosse mais ou menos o lixo da sua hemácia do que ela utiliza de ferro. Imagine que ela seja 1 por 1. Logo, se tiver muito lixo, significa que teve muito consumo. Logo, se tiver baixo lixo, significa que teve baixo consumo, onde a gente sabe que tem que ter um consumo X, beleza? Resumo, ferritina baixa significa insuficiência de ferro, ferritina alta significa, nesse caso mais simples, que o ferro está bom. Beleza? Doutor, mas eu vou falar que uma ferritina alta pode ser também um processo inflamatório, coisa e tal. Beleza, mas não estou lembrando nisso. Vai ter um vídeo no futuro para poder falar sobre ferritina alta, mas pensa numa ferritina boa, em torno de 100 até 150, fora o paciente não tendo queixa. Lembra disso? Exame complementar, teu paciente, foco principal. Show? Então vamos embora. Estamos ali com uma ferritina. Vou botar que a gente está com uma ferritina ali de 75. Olha que curioso, se você pode absorver ferro pela boca, por que diabos então você tem uma ferritina baixa? Você, pela grande teoria mais simplista do mundo, tem uma alimentação razoável. Então isso não justificaria muitas vezes ter uma ferritina baixa, ter uma insuficiência de ferro. Mas a gente sabe que não é bem assim. N coisas podem fazer você ter uma deficiência de ferro, algumas cirurgias como a própria bariátrica. Alguma incompatibilidade alimentar que já tende a alterar seu intestino, problema de cunho intestinal mesmo, que tende a alterar a absorção, parasita, ou benção, qual foi a última vez que você tomou remédio para verme? Já pensou nisso? Ou você acha que só criança tem verme? Então, você já começa a ver que tem coisas aí que podem realmente estar justificando o ferro baixo, e dentro do público feminino, por conta da menstruação, é mais complexo ainda. Resumo da ópera, muitas vezes você tem uma insuficiência de ferro, uma deficiência e não tem a mínima ideia. Só que aqui está o grande problema. Como você vai suplementar? Será que um polivitamínico simples que você compra na farmácia por R$ 34,99 vai te adiantar nisso? Ou será que aquele suplemento vitamínico mais forte da drogaria, que é quase um rim, vai te ajudar nisso? Não é bem assim que a gente vê. O ferro, por ironia de destino, que é uma das coisas que eu vou perguntar para o criador quando eu subir, ele precisa já de uma quantidade boa de ferro no sangue para isso. Que eu até brinco com meus pacientes que é um tapete de ferro. E existe uma nota de corte para isso. Se for acima de 75, você tem sim a ter uma boa chance de absorção de ferro pela boca. Se for abaixo, é mais complicado.
seja por N motivos que eu já falei anteriormente, que justifica essa deficiência de ferro, ou seja porque muitas vezes você vai ter que botar uma quantidade de ferro tão grande dentro da parte vitamínica que pode causar diarreia, pode causar constipação, você vai utilizar por muito tempo e mesmo assim não garante que você tenha esse aumento de ferro. Em resumo, qual o melhor caminho? Reposição intravenosa. Pessoal, quando eu comecei a botar essa reposição, todos os meus problemas em relação a insuficiência de ferro literalmente caíram por terra. Existem várias maneiras, tem gente que faz uma por semana. Como que eu faço hoje? Uma aplicação, beleza? Uma reposição por semana, por 2 semanas, dentro de uma determinada quantidade de reposição de ferro, onde eu vejo que a grande maioria dos meus pacientes tem uma boa melhora. Beleza? Cada caso é um caso, tem casos que eu tenho que repetir, tem casos que uma única aplicação já resolve, mas na grande maioria dos meus pacientes, uma reposição por semana, por 2 semanas, faz a diferença. Lembrando que é intravenoso, tem que levar em consideração sempre o tempo, a quantidade de solução fisiológica que você está colocando, porque se você fizer o ferro muito rápido, sua pressão tende a cair, você pode ficar enjoado, você pode sentir mal-estar no dia. Então pessoal, muito cuidado com a reposição, que seja feito em uma localidade segura, tem risco sim de infecção, nem todo mundo sabe pegar acesso, nem todo mundo sabe fazer a reposição, tem que respeitar, como eu te falei, o tempo. E aqui no Instituto Muito Mais Medicina, meus pacientes têm um conforto de estar fazendo dentro da nossa sala de injetáveis. Já preparamos a sala para isso, está climatizada, tem poltrona própria para isso, estamos preparando para colocar uma aromaterapia. Imagina, você fazendo uma reposição com aquele cheirinho de eucalipto, aquele cheirinho de lavanda, você tendo o seu tempo, podendo fazer a sua leitura, uma luz controlada, ou poder estar assistindo alguma série, algum filme, ou seja, o tempo é só seu. Então estamos programando tudo isso para vocês, porém já estamos fazendo reposição aqui dentro do Instituto, beleza? Vamos agora falar sobre vitamina D injetável. O tabu. Sério. Digamos que vitamina D injetável é um pouquinho complicado quando a gente fala sobre, porque vem aquilo, doutor, mas e o uso oral? Vale a pena, não vale a pena? O que a gente vê? E o sol? Pessoal, a gente sabe sim que a vitamina D, que na verdade é um hormônio, ele sim é absorvido pelo nosso querido sol. Mas a gente sabe que tem tempo, a gente sabe que a cor da pele influencia, a gente sabe que a localidade influencia, a gente sabe que N coisas influenciam. Qual o melhor caminho? A reposição por via totalmente natural, você lindo e maravilhoso, pegando um banhozinho de sol de 10 a 15 minutos, às vezes 20 minutos, todo santo dia, mas sabe que a realidade não é essa. Ô bênçãos, se a vitamina D ele vem do sol, que mais de 90% da população de cunho mundial tem a sua deficiência ou insuficiência, já vê que não é realmente problema de ter a fonte, mas sim a gente conseguir aproveitar. Então aí nós temos alguns caminhos, temos a reposição por via injetável e temos a reposição por via oral. Via oral, sublingual, ou seja, por uma outra via. Existem alguns casos da via dermatológica, mas eu vou me concentrar nessas duas, oral e injetável, beleza? O oral a gente vai estar abordando um pouquinho mais para vocês no futuro, beleza? Vou estar trazendo um compêndio bem interessante, mas vou focar aqui no injetável. O injetável é uma maneira da gente conseguir fazer uma reposição de uma forma única para tirar os pacientes, principalmente dos deficientes e dos insuficientes dentro de uma zona normal. Moisés, lá está falando de quanto aí? Em torno de 60, 80 nanogramos por decilitro, ou seja, você sair do seu 5, você sair do seu 10, sair do seu 15, sair do seu 20 e em torno de 60, 80. Lembrando que isso também é muito comum pessoal, né? Não é seu amigo que vai estar tomando a mesma dose de vitamina D que você, que os dois no final vão ter a mesma quantidade de vitamina D de cunho sanguíneo. Isso é muito pessoal. Porém, o que a gente vê que tem um aumento bem interessante sim. O paciente tende a passar aí pelo menos 30 ou ganhar 40 dentro do seu inicial. Mas como eu falei, isso é pessoal. Por quê? Quantidade de massa gorda que o paciente tem, ou seja, pacientes mais obesos, eles tendem a ter uma dificuldade maior de aumento da vitamina D quando a gente fala desse tipo de reposição. Tempo. Se você fizer uma reposição de vitamina D aqui no meu instituto, que a gente também faz, ou em outra localidade, e achar que o exame de sangue da outra semana já vai resolver, já vai aumentar essa vitamina D, não vai. A vitamina D ele aumenta de forma gradativa. Lembre-se, a gente está falando de uma vitamina D hipossolúvel. Ele se agarra a gordura e vai sendo liberado de forma lentificada. Beleza? Então, muitas vezes você vai ter um pico daquela vitamina D em torno de 2 meses depois, 45 dias depois, 90 dias depois.
entendeu? Então a gente vê que ele é gradativo. Já o oral não. O oral ele tende já a aumentar logo no início, só que ele tende a reduzir mais rápido do que o injetável. Tá vendo como tem uma diferença? Só que o injetável, pessoal, não é um comprimido que você vai ter que tomar todo dia, não é um comprimido que você vai ter que tomar toda semana. O injetável aplicou, vida que segue. Daqui a 90 dias a gente se vê aqui novamente. Doutor, qual é a melhor via? Oral ou injetável? Pessoal, eu sempre vou deixar pessoal. Você tem que olhar e ver o que vale mais a pena para você. Tem gente que vai adorar os injetáveis, porque vai tomar, vai acabar e vida que segue. Tem gente que odeia agulha, então às vezes vai ser melhor o oral. E qual a grande importância da reposição da vitamina D? Para você ver se não sabe. Como eu falei, vai ter um videozinho mais detalhado, lindo e maravilhoso sobre a reposição de vitamina D. Mas é aquilo, vitamina D em bons valores, como eu te falei, em torno de 60, 80, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de câncer, diminui o risco de hipertensão, dores pelo corpo, ajuda sim no emagrecimento, porque ele melhora a atividade insulínica, ele ajuda no sono, ele ajuda muito na imunidade, ele ajuda na pele, ele ajuda a controlar doenças autoimunes. Então quando a gente fala que vitamina D ele é vida, realmente a vitamina D é vida. Mas lembra-se, pessoal, contexto, não adianta você estar tomando vitamina D e ainda está comendo coisas impróprias, está usando vitamina D e ser uma pessoa que não vai fazer exercício físico, ser uma pessoa literalmente adinâmica, beleza? Então a gente está falando aqui de contextos. Show? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, fazemos tanto a reposição de vitamina D quanto de ferro aqui no Instituto. E sempre é um prazer estar somando na vida de vocês. Novamente, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo nas minhas redes sociais e continue nos acompanhando, que vai vir muita coisa boa por aí. Um ótimo dia!